Olá pessoal, chegamos ao final do ano, mas a parte da maratona para o TRE de São Paulo. Estamos aqui com as dicas da Folha Dirigida. Me pediram para eu fazer 20 minutinhos de algumas dicas para vocês. Eu optei em fazer a dica em relação à propaganda eleitoral, porque a gente tem algumas mudanças na norma em relação à Lei 13.165, que veio no final do ano passado. E aí pode ser que o examinador caia nessa modificação legislativa. Eu trouxe um quadro comparativo para vocês, a gente vai ficar brincando nesses 20 minutos, em relação a onde pode ser feita essa propaganda eleitoral e de que forma pode ser feita essa propaganda. Aí eu separei aqui, a gente tem fundamentalmente 3 modos, né? Bens públicos de uso comum, bens de propriedade privada de uso comum e nos bens particulares. Qual é a regra, né? A gente trabalha da seguinte forma: em bem público é vedada qualquer tipo de propaganda. E a gente sabe que no direito, na maioria das vezes, nenhuma afirmação é completamente absoluta. Então a gente vai ver, ao longo desses 20 minutos, que a gente tem algumas exceções. Em bens de propriedade privada, de uso comum, que a gente vai explicar mais à frente o que é, também é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral. E nos bens particulares, é a livre manifestação do pensamento da pessoa, é permitida a propaganda eleitoral, só que em algumas formas e de alguns jeitos que a própria legislação vai trazer para o particular que queira demonstrar o seu apoio político. A gente tem visto em algumas questões de prova que a mesma banca da Fundação Carlos Chagas, que vai trabalhar no TRE de São Paulo, trabalha da seguinte forma: ela traz algumas histórias ou alguns personagens e dizendo, ó, fulaninho de tal fez a propaganda de tal forma em local tal, ciclano fez a propaganda tal em tal lugar. E aí lá no final ele vai falando, ele vai chegar trazendo as opções assertivas, dizendo, olha, dentro da legislação eleitoral, quais as pessoas que fizeram uma propaganda regular ou quais pessoas fizeram uma propaganda irregular. E aí vai trazer, ciclano fez propaganda regular, beltrano fez propaganda irregular, e aí você tem que marcar as opções. Então, o ideal é que você tenha uma noção geral do que é permitido, do que é vedado, e aonde é permitido e onde é vedado essa propaganda. Porque não basta você saber só uma parte. Não adianta você saber que showmício é proibido, não adianta você saber que outdoor é proibido. Você tem que saber também, por exemplo, que o adesivo ele é permitido na propriedade particular, mas desde que ele tenha uma metragem específica. Então, porque só a forma do adesivo ela não é sozinha permitida, você tem que ter uma adequação em relação à norma. Então, se a pegadinha te trouxe, qualquer tipo de adesivo é permitido, não. Tem que ter uma metragem mínima. Então, a gente vai voltar para os bens particulares, os bens públicos, né? Em regra, bem público, postes, iluminação, sinalização de tráfego, viadutos. Em todas essas localidades, nos órgãos públicos, não é permitido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, num posto de saúde não pode ter propaganda eleitoral, na sede do Poder Executivo não pode ter propaganda eleitoral, esse tipo de propaganda é vedada pela lei. Há punições, você pode inclusive, o administrador local ser punido por um abuso do poder político, além do candidato ser multado, ter uma propaganda irregular na parte eleitoral, o administrador que facilitar a utilização indevida desses locais pode ser também chamado a responder perante a Justiça Eleitoral. Aqui a gente vai encontrar uma exceção que é o Poder Legislativo, ou seja, no Poder Legislativo, ainda que se enquadre em bens públicos, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara dos Deputados vai poder, a critério dela, liberar ou não a realização de propaganda eleitoral nas dependências da Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores e na Câmara dos Deputados Estaduais. Ela vai poder ter essa liberdade. É a única exceção em relação aos bens públicos. A gente vai ver mais à frente que a lei traz algumas exceções, mas não a bem público, mas sim as vias expressas, as vias públicas que vão ser permitidas fazerem as propagandas que a própria lei determina. Então, não é fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral. Você só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, a lei vai trazer um rol de propagandas permitidas nessas áreas comuns. Então, a gente vai passar à frente, tirando a exceção do Poder Legislativo, guardem isso, em bens públicos, em regra, não pode ter propaganda eleitoral de forma alguma. Quais as exceções?
Primeira do Poder Legislativo, onde a mesa da Câmara vai ter a possibilidade de abrir uma vaga, de abrir exceções e deixar com que os seus parlamentares e outras pessoas que ainda que não sejam parlamentares exerçam a propaganda eleitoral dentro dessas instituições. E nas vias públicas, mediante qual tipo de propaganda? A gente já sabe que a via pública, a lei permite, ou seja, a lei traz essa exceção à regra geral. Mas como é que você pode fazer? Você pode fazer de qualquer forma? Não. A lei traz especificamente que nas vias públicas vão ser feitas distribuições de materiais, colocações de mesas, por exemplo, bandeiras e impressos. Essas são as modalidades que são trazidas pelo artigo 37 da Lei 9.504. A gente vai ter ainda nas vias públicas a possibilidade, em outras partes da Lei 9.504 vocês vão ver, a utilização de carros de som de uma forma que não desrespeite a legislação eleitoral em relação aos decibéis, a não ultrapassar os 80 decibéis, e nem utilize esses carros de som a 200 metros de igrejas, de colégios ou de sedes dos órgãos públicos. Tirando essas limitações, você pode utilizar carro de som também nas vias públicas. Lembrando que a colocações de mesas e de bandeiras, a legislação eleitoral traz dizendo que elas têm que ser móveis, ou seja, você não pode deixar a mesa e a bandeira lá no primeiro dia da eleição e só retirar ao final da campanha. Você tem que todos os dias retirá-las às 10 da noite e só colocá-las após as 6 da manhã. Esse é o limite que a legislação eleitoral traz como mobilidade. Ou seja, você pode colocá-las às 6 da manhã, mas tem que retirar às 10 da noite. Fora isso, eles não podem ficar. É uma propaganda irregular. Então, se você vê uma mesa de distribuição de material, por exemplo, às 11 da noite no meio da rua, ela é uma propaganda irregular. Então, se a questão trouxer para vocês, fulaninho foi à frente de uma casa de espetáculo de som, colocou uma mesa para distribuição de propaganda eleitoral e ficou lá até o final do show que acabou à meia-noite. Essa propaganda é irregular? Não. Essa propaganda é irregular porque, ainda que ela tenha se iniciado no período permitido, por exemplo, ele colocou a mesa às 9 da noite lá, e poderia ser até às 10, ele teria que ter retirado essa propaganda eleitoral, essa mesa às 10 da noite, porque a partir das 10 da noite fica vedado esse tipo de propaganda eleitoral nas vias públicas. Além disso, os impressos que são distribuídos, são aqueles santinhos, distribuídos pelas pessoas que trabalham na campanha eleitoral, eles têm uma série de regras internas deles. Eles têm que ter o CNPJ de quem contratou, eles têm que ter o CNPJ de quem está fazendo a propaganda, ou seja, quem está produzindo o material de campanha, e tem que ter a tiragem, para a gente verificar se aquele valor contratado e aquela empresa contratada são inidôneas ou não, e se o valor gasto com aquilo está de acordo com as regras do mercado. Essas informações todas depois vão ser compiladas na prestação de contas e a gente pode confrontar se a prestação de contas realizada está de acordo com aquilo que foi utilizado efetivamente na campanha eleitoral. Avançando mais, a gente vai para os bens de propriedade privada de uso comum. O que são isso, né? A lei eleitoral, ela amplia o rol de bens de uso comum. A gente tem os bens de uso comum do Código Civil, em relação a mares, praias. A lei eleitoral fala assim, olha, além daqueles do Código Civil, bens de uso comum para fins eleitorais também são todo aquele que é de acesso geral à população. E esse acesso geral à população não necessariamente é só gratuito. Ele pode ser oneroso também. O que a legislação eleitoral quis vedar nisso é o abuso do poder em relação a você pegar pessoas em grandes aglomerações e utilizar essa grande aglomeração que não tinha fins eleitorais inicialmente e utilizar isso de forma eleitoral. Então ele traz um rol exemplificativo, ou seja, há outros, a possibilidade de você encontrar bens particulares de uso comum que não estejam lá no artigo 37 da Lei 9.504, mas ele dá alguns exemplos, como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios. Ou seja, num templo religioso, seja de qualquer religião que for, não há possibilidade de qualquer tipo de propaganda eleitoral, sob pena de você ter um abuso em relação a descumprimento das leis eleitorais e você ser multado em relação a isso. Então, não dá para você confundir isso com a livre manifestação do pensamento. A pessoa, isoladamente, ela pode, por exemplo, ter um disco, um adesivo do seu candidato.
Mas não pode haver uma propaganda dentro do templo religioso, não pode haver uma propaganda dentro do estádio de futebol, por exemplo, no telão do estádio, ter uma chamada para uma propaganda de algum candidato, qualquer que seja majoritário, seja proporcional. Esse tipo de propaganda é vedado por lei. E a gente pode encontrar outros, por exemplo, como eu falei, não precisa ser gratuito o acesso ao estádio, o acesso ao clube, o acesso ao cinema. Você foi e pagou seu ingresso. É acesso restrito? Ele é um acesso restrito, mas de forma ampla, geral. Você não tem a delimitação de quem pode entrar ali. Qualquer um que paga o ingresso pode entrar naquele cinema. Então, ele se equipara, ainda que seja um bem particular, a um bem de uso comum para fins eleitorais. Então, você não pode, nos créditos de um filme, por exemplo, ter algum tipo de propaganda eleitoral. No trailer de um filme, você ser surpreendido com uma propaganda eleitoral de algum candidato, chamando, ainda que passe ideias, ainda que a propaganda, o conteúdo dela em si, tivesse de acordo com a legislação eleitoral, por exemplo, dando o nome do vice-prefeito ou do vice-governador nas proporções que a legislação eleitoral exige. Que tenha libras, que tenha algum tipo de acessibilidade. Não é isso, não importa o formato, o problema é o local. Então, se tiver lá na questão, né, Joãozinho, candidato a prefeito, se aproveitando de ser dono de um cinema, utiliza esse cinema para propagandas eleitorais previamente à sessão eleitoral, à sessão do filme. Essa propaganda é permitida? Não, essa propaganda é irregular. Então, ela é vedada, cabível multa em relação a essa atitude e ainda pode ter uma ação por abuso do poder. Passando aos bens particulares, né? A gente tem nos bens particulares uma maior liberalidade, claro, é a livre iniciativa da pessoa e a liberdade da sua propriedade. Só que esse direito não é absoluto, a pessoa não pode fazer qualquer coisa. Então, ela pode fazer a propaganda de que forma? Ela tem que ser em adesivo ou em papel. Essa é uma novidade que a legislação eleitoral trouxe, que antigamente você podia fazer propaganda na propriedade particular, não especificava a forma de fazer isso. Aí, normalmente fazia-se placas. E tinha jurisprudência, ainda há jurisprudência, em que sentido? Que havendo a justa posição dessas placas, dando um efeito visual de outdoor, elas estariam irregulares. Hoje em dia, com a mudança legislativa, a gente ainda tem que ver como a jurisprudência vai se comportar. Mas a letra da lei como é que é feita a propaganda em bem particular? Adesivo ou papel. Esse é o material permitido. Qual é o tamanho? Ela não pode exceder meio metro quadrado. Então, você pode fazer a propaganda na sua propriedade particular da forma como você for, só que ela não pode ultrapassar meio metro quadrado a soma de todos. Então, se você quiser botar 3 adesivos, a soma dos 3 não pode dar mais do que meio metro quadrado. Não adianta você querer encher a sua casa de propaganda eleitoral, ainda que seja do mesmo candidato, porque o que vai ser considerado é a soma das propagandas daquela residência. Então, meio metro quadrado, adesivo ou papel. E, além disso, não pode ser de forma desorganizada. Tem que respeitar a legislação eleitoral, ou seja, todas as regras que tem na legislação eleitoral para qualquer outra propaganda tem que ter no adesivo ou no papel preso na residência, ou seja, então não pode ter propaganda difamatória, não pode ter uma propaganda que impute alguma coisa indevida para um outro candidato, uma propaganda negativa, não pode ter propagandas fora dos parâmetros da justiça eleitoral, ou seja, em língua estrangeira, por exemplo, você não pode fazer propagandas, mesmo que seja bem particular, mesmo que seja dentro dos limites da legislação eleitoral, mas que contraria alguma norma da justiça eleitoral. Então, se a legislação eleitoral exigir a tiragem daquele adesivo, você tem que ter naquele adesivo a tiragem, o número de adesivos que foram feitos daquele material. Se tiver que ter o CNPJ de quem contratou e de quem está produzindo esse adesivo, vai ter que ter também na propriedade particular. Não há diferença em relação a isso. A liberalidade de ser uma propriedade particular não dá direito ao particular de fazer a propaganda da forma como ele bem entende. Ele só tem a liberalidade de escolher aonde na sua localidade, dentro da sua casa, vai ser feito e de qual candidato foi, porque a gente vai passar para a segunda parte, né? Essa propaganda, ela não precisa de licença nem do município, nem da Justiça Eleitoral. Então, a gente não precisa ter nem de licença, nem de autorização, seja municipal, seja da Justiça Eleitoral.
a propriedade privada, ela vai ser utilizada da forma que o particular bem entende, sempre limitado àquele função social da propriedade, mas ele não precisa ir ao município pedir licença para instalar um adesivo ou um papel que esteja dentro das regras eleitorais. Ele não precisa ir à Justiça Eleitoral e falar assim, Justiça Eleitoral, eu quero fazer a campanha de candidato tal. Posso fazer? Não existe isso. Então, se você vê na questão, fulaninho querendo fazer propaganda para candidato A, foi à Justiça Eleitoral e fez um requerimento com o seu direito de petição previsto na Constituição Federal. E o foi negado. Está correta a atitude da Justiça Eleitoral com isso? Não, não está correta, porque primeiro, ele não precisaria pedir, ele poderia fazer de livre e espontânea vontade aquela propaganda eleitoral. Segundo, não há fundamento para uma eventual negativa da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ainda que o particular comunicasse isso à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral teria só ciência de que há naquela residência uma propaganda. Ela não poderia emitir nenhum juízo de valor em relação à autorização ou não. Ela pode, claro, fiscalizar o conteúdo e a forma daquela propaganda, mas não precisaria de uma autorização prévia para a instalação disso. Isso poderia ser, ao máximo, chegar a uma questão de censura prévia. E isso é vedado pela legislação eleitoral, dizendo que a propaganda eleitoral feita nas formas corretas é vedado qualquer tipo de censura prévia. E a gente avançando nisso, essa propaganda eleitoral, em bem particular, ela não pode ser de forma alguma onerosa. Ou seja, o particular não pode fazer uma propaganda eleitoral para um determinado candidato em relação a uma contrapartida financeira ou em relação a algum tipo de bem ou algum benefício que esse candidato venha atribuir a essa realização dessa propaganda. Ou seja, ela tem que ser espontânea, a pessoa querendo fazer uma demonstração para a sociedade do que ela tem como identificação de partido político ou de candidato de administração da sua cidade, do seu município, divulgar isso para outros cidadãos para que eles saibam e angariem mais votos para aquele seu candidato. Então ela tem que ser espontânea e gratuita. Não pode haver qualquer tipo de contrapartida sob pena de, em sendo comprovado que houve algum tipo de benefício, algum tipo de dádiva em relação à realização desse tipo de propaganda eleitoral, se caracterizar até a compra de votos do 41A, ou seja, você dar, oferecer para adquirir o voto, qualquer benefício, uma cesta básica, por exemplo, para que essa pessoa realize uma propaganda eleitoral em seu nome. Esse tipo de propaganda, que feita de não forma espontânea, também leva à aplicação de multa, a uma ação de investigação judicial eleitoral, por exemplo, em casos de comprovado abuso do poder econômico, por exemplo. Então, finalizando aqui, a gente tem comparativamente 3 formas de propaganda: em bens públicos, em bens de propriedade particular mais considerados pela Justiça Eleitoral de uso comum e em bens particulares propriamente ditos. A gente viu que bens públicos de uso comum é vedada a propaganda em regra, guardem isso. A regra você não pode fazer propaganda em viadutos, em pontes, em praças públicas. Você pode fazer em sinalização de poste, você também não pode fazer, isso acontecia muito. Você pode fazer isso nas vias públicas, sob a forma que a legislação permite, ou seja, a fixação de mesas para distribuição de material, desde que seja ela colocada às 6 da manhã e retirada às 10 da noite, distribuição de panfletos, materiais impressos de forma geral e bandeiras. Essas bandeiras também têm que ser retiradas às 10 da noite e só podem ser colocadas após as 6 da manhã. E a exceção do Poder Legislativo. A mesa da Câmara, a mesa do Poder Legislativo local tem a possibilidade, não é uma obrigatoriedade, de franquear a todos os candidatos aquela área para que seja realizada a propaganda eleitoral. Nos bens de propriedade privada que sejam de uso comum, equiparados pela legislação eleitoral, é vedado qualquer tipo de propaganda. E aí lembrando que não é obrigatório, não é necessário ser livre o acesso, tem que ser de amplo acesso, mas a pessoa pode pagar um ingresso para entrar num clube ou pagar um ingresso para ir a um cinema. O pagamento de um acesso não descaracteriza a qualidade de bem privado de uso comum.
Então, você não pode, ainda que você pague o ingresso de um cinema, você não pode ter no cinema, antes de mostrar o filme, qualquer tipo de propaganda eleitoral, por exemplo. Em bens particulares, ela é permitida, mas não é de forma absoluta. Você tem que ter todas umas regras em relação à forma, ou seja, papel e adesivo, a metragem, meio metro quadrado, e que ela cumpra de forma regular toda a legislação eleitoral. Espero que vocês tenham gostado disso, continuem estudando. O Réveillon está chegando aí, mas não é motivo para abandonar os estudos. Continue estudando, que a prova está se aproximando. Eu espero que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Boa sorte a todos.